Alô, amigos do Estação Mulher. Estamos outra vez aqui no ar com vocês neste sábado ensolarado. Olha aí que coisa boa, um solão, gente. Hoje a gente precisa ir para a rua, vai fazer 30 graus ou qualquer coisa próxima. Depois de 2 meses de chuva, olha só, primeiro final de semana de sol e calor. Não gosto nem de falar muito, porque é para não dar azar. E hoje e amanhã também vai ser um dia lindo, então vamos aproveitar. A gente tem muita coisa para fazer, sabia? Tem muita coisa acontecendo nesse sábado. A gente vai começar anunciando, né, que a gente tem a parada gay hoje a partir de meio-dia. Pride Parade no centro de Boston, hoje a partir de meio-dia. Você precisa saber que tem várias ruas fechadas no centro de Boston por causa da parada. A concentração é ali na Boylston Street, com Clarendon Street, com Tremont Street. Então a parada ela vai começar na Boylston Street, mas ela vai entrar. Eles vão concentrar na Boylston Street entre a Clarendon e a Dalton Street, hoje, ao meio-dia, a partir de meio-dia, né? Sempre tem gente chegando antes, claro. E a parada, ela vai seguir pela Clarendon Street, depois à esquerda na Tremont Street, à esquerda na Berkeley Street, direita na Boylston Street, esquerda na Charles Street, direita na Beacon Street, esquerda na Tremont, e aí vai direto na Cambridge Street, direto para a Prefeitura de Boston. Então, se você quiser ficar longe, já sabe que essa área não é bom de ir. Mas se você quiser participar, vai lá apoiar a MAPS. A MAPS vai estar lá, Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, marchando na parada. O Grupo Mulher Brasileira vai estar lá, nós vamos estar lá com o nosso voluntário estudante da Tufts University, o Steven. Alô, Steven, tomara que você esteja ouvindo a gente. Ele vai estar lá marchando hoje, vai ser muito legal. Eu queria estar lá, sabia? Eu vou sair daqui e vou aparecer lá pelo centro da cidade, porque eu quero ver essa parada. E, a partir da 1h da tarde, treinamento de primeiro socorro no Grupo Mulher Brasileira com a Lídia Ferreira. Ainda dá tempo de você fazer. Pode ir lá. Pode ir lá, vai lá, é de 1 às 4, nós vamos dar certificado de participação, então você não deve perder, porque vai ser um treinamento importante, é um treinamento básico, não é o treinamento da Cruz Vermelha, porque este é um dia inteiro e custa bem caro. Então, nós estamos oferecendo um treinamento básico, qualquer pessoa pode fazer, você pode usar, quem sabe, né? Um dia você precisa desse treinamento de primeiros socorros, esperamos que não, mas a gente nunca sabe o que a vida apronta pra gente. Até em casa, leva um tombo, um filho da gente leva o tombo, o marido ou a esposa leva um tombo, então é importante que a gente tenha esse treinamento, que a gente saiba o que fazer, porque às vezes na hora a gente fica nervosa e não faz, não é verdade? Então é bom que a gente esteja preparada. E eu vou deixar vocês agora com Chico Buarque e João Bosco, e a gente volta em 2 minutos. Vamos lá. Não é Chico Buarque. Peraí, vamos passar já, porque na realidade não é Chico Buarque. Quem está aqui é a Gal. E eu falei Chico Buarque. A gente vai já passar a música para vocês, tá ok? Espera 1 minutinho que a gente vai ver já o que acontece. Sabe o que acontece? É que eu não liguei o fio no telefone. Então, claro que não ia funcionar, né? Então, daqui a pouco a gente passa, eu vou anunciar novamente treinamento aí do primeiro socorro, gente. Liga lá pro grupo 617-202-5775. A Lídia vai estar lá daqui a pouco. E o endereço, anota aí se você quer ir, vai direto para lá, é 697 Cambridge Street, C-A-M-B-R-I-D-G-E, Cambridge Street, sala 106 em Brighton, e o código postal 021
991-991-935. Não deixa de botar se você está usando o GPS, não esquece de botar o código postal, porque existem muitas Cambridge Street, geralmente manda para Cambridge Street, ou lá do centro da cidade, da prefeitura, onde a parada gay vai terminar, ou manda para Cambridge Street, em Cambridge, onde está a MAPS, e você não quer que isso aconteça, certo? Então, é melhor que você aproveite, bota o coisa e vai direitinho. Nós temos estacionamento atrás do prédio e você pode aproveitar o estacionamento. Ok, vamos ver agora se passamos a música para você, ok? Um minutinho. Tô ansiosa de beijos, abarcando os meus desejos. Vejo a noite muito baixo, não sei porquê. Vamos ver por que está tão baixo e voltamos já, ok? Bom, nós vamos conversar hoje, gente, sobre o que aconteceu ontem na State House. O que vocês acham que aconteceu ontem na State House? Ontem foi a audiência pública sobre o projeto do deputado James Eldridge de transformar o estado de Massachusetts em estado santuário. Estava lotado. A sala A1 e A2 estava completamente lotada. Tinha fila para entrar, por segurança pública não deixaram a gente, não podia entrar todo mundo ao mesmo tempo, tinha que ficar esperando lá fora, tinha que sair alguém para você entrar, né? Por quê? Porque a sala estava lotada e a capacidade da sala estava esgotada. Isso é muito bom, sabe, gente? Foi muito bom que tinha tanta gente. Eu saí, eram quase 4 horas da tarde e ainda tinha bastante gente lá e os testemunhos não tinham acabado, foram até 6 da tarde, 5 e pouco. Nós tivemos mais de 120, 130 depoimentos. Tivemos alguns depoimentos contra o projeto, mas a maioria foi a favor. Tivemos depoimentos, painéis, pessoas que compuseram painel para depor, de comunidades, organizações comunitárias, lideranças religiosas, médicos, pessoal da área da saúde, falando principalmente do impacto dessa política de pânico e de medo que o governo federal implanta no país, né? Principalmente nas crianças, né? E nos pais, com medo de perder as crianças, porque são com medo de serem presos, serem separados dos filhos, e dos filhos com medo de perderem os pais. E nisso aí, eu quero contar para vocês que quem depois, em nome da nossa comunidade, foi o Brian Rosa. Aqui vai um shout-out, um parabéns muito grande para o Brian, filho da Lucimara, que é uma membro do Grupo Mulher Brasileira e é uma cooperada há 10 anos da cooperativa Vida Verde. A Lucimara dá treinamentos na comunidade, a Lucimara fala em nome do grupo e da cooperativa, e o filho dela, Brian, de 11 anos, foi quem depois, em nome da comunidade brasileira. E ele disse que estava ali, não é, perante aquela comissão para apoiar o projeto do senador James Eldridge de tornar o estado um estado santuário, o que significa várias coisas que eu vou falar para vocês, e ele estava ali porque a mãe dele é house cleaner, o pai trabalha na construção civil e ele tem medo de um dia eles não voltarem para casa. Ele tem uma filhinha, ele tem uma irmã de 3 anos, a Maria Eduarda, e ele disse: o que vai ser da minha irmã se levarem a minha mãe? Ela só tem 3 anos, ela não vai lembrar da minha mãe, se ela crescer longe da minha mãe, quando ela crescer. Ela não vai lembrar do que a mamãe ensina pra gente. Ela não vai lembrar de como a mamãe é. Então, gente, vocês já imaginaram a dor, a angústia, o medo, o pavor dessa criança de imaginar que se a imigração pegar a mãe, na cabecinha dele, nunca mais ele vai ver a mãe. Isso é um horror. E ele está preocupado com a irmãzinha dele, que a irmãzinha dele não vai lembrar da mãe. Ele disse: eu sou maior. Eu vou lembrar da mamãe e eu vou ensinar ela como mamãe é. Mas ela é muito pequena, não vai lembrar. Olha que coisa terrível, terrível.
né? Faz a gente chorar, faz a gente imaginar que política é essa, que Estado, que país, que mundo é esse que a gente vive, em que as pessoas não perderam, muitas vezes, a autoridade e as pessoas, de uma forma geral, perderam o sentimento humano. Nós sabemos que isso não acontece com a maioria das pessoas, mas acontece, né? E a gente fica com medo do que possa acontecer. A gente fica com medo das coisas que vem pela frente ainda, que a gente não sabe o que está planejado, não é? E para falar sobre isso, nós vamos passar uma entrevista com a Flávia, que é a psicóloga do consulado. Nós já passamos essa entrevista aqui, mas eu quero passar novamente, enquanto a gente, para vocês verem como é importante que a gente converse com nossos filhos sobre o que está acontecendo. Essa entrevista com a Flávia foi feita logo depois dos atentados na Inglaterra, né, em que morreu, o atentado de Manchester no concerto da cantora Grant, e em que morreu uma criança de 8 anos. Então, como que a gente conversa com os filhos da gente sobre isso? Porque isso está em todo noticiário. Por mais que você não veja televisão, por mais que você, né, tente manter seus filhos, essa conversa fora da sua casa, é difícil porque está em todas as manchetes de jornais, em todos os noticiários. Vamos ver o que a Flávia falou sobre isso. Bom dia, nós estamos aqui com a Flávia Feijó, que é psicoterapeuta, que atende no Consulado do Brasil, trabalha no Consulado do Brasil. Ela vai explicar para a gente o que ela faz lá no Consulado. E nós vamos conversar com a Flávia. Espera aí um minutinho, que não está saindo aqui. Eu vou trocar, vamos ver se eu consigo trocar o fio, porque este fio não está funcionando bem. Eu vou pegar o outro, porque o som não está saindo. E a gente não quer que o som não saia, né, gente? A gente quer ouvir exatamente o que a Flávia está falando nessa questão. Vamos ver se esse aqui funciona melhor. Por algum motivo, vamos ver se esse aqui funciona melhor. Vamos tentar agora para ver. Sobre essa questão. Violência e as crianças. Não. Como que a gente conversa com as crianças sobre violência? Não. Só um minutinho, porque realmente alguma coisa está acontecendo aqui que isso não está funcionando e a gente precisa ver o que é. Então vamos conversar ainda, eu vou conversar ainda com vocês sobre outras coisas que eu quero mostrar para você. Por exemplo, lembra que sábado passado eu falei que no dia 21 é a comemoração dos 22 anos do Grupo Mulher Brasileira? Pois é, e a gente fez um vídeo legal que está no nosso Facebook. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês, porque o som não vai ficar muito bom. Vamos ver se eu consigo passar para vocês. Eu sou Heloísa, do Grupo Mulher Brasileira, e eu convido você para o nosso evento, que vai levantar fundos para o grupo continuar trabalhando. O Grupo Mulher Brasileira, eu apoio. E você? Apoia também essa ideia? Olá, eu sou o Paulo Pinto, diretor executivo da MEMS, Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, e nós temos muito orgulho de apoiar o Grupo Mulher Brasileira e pedimos a vocês para o fazerem também. Obrigado. Oi pessoal, espero contar com vocês no dia 21 para apoiar o Grupo da Mulher Brasileira, é muito importante. Dia 21 de junho, o evento do Grupo da Mulher Brasileira, estarei lá. Hashtag partiu. Grupo da Mulher Brasileira, eu apoio. I've been to many events of the Brazilian Women's Group. They're wonderful, so I hope you can make it too. Eu apoio o Grupo das Mulheres Brasileiras. Grupo da Mulher Brasileira, eu apoio. Apoie você também essa ideia. Grupo Mulher Brasileira, há 22 anos servindo a comunidade. Eu apoio. E você? Eu também apoio. Eu vou estar lá, venha você também. Grupo da Mulher Brasileira, eu apoio essa ideia. Grupo da Mulher Brasileira, eu apoio. Grupo da Mulher Brasileira, eu apoio. Olha aí, que legal, hein, gente? Muito legal esse vídeo, vocês podem ver no nosso Facebook, que aí vocês vão ver
né, as pessoas falando, tem várias pessoas falando, vocês viram, quem se identifica é o Paulo, da MAPS, né? Obrigada, Paulo, que é um parceiro fantástico, que está com a gente há anos, mas tem também a Cônsul do Brasil, a Glivânia, tem a Ana Nogueira, que é do nosso board, tem o Cassiano, tem o Álvaro, tem muita gente falando, tem a Fafá, né? Tem o Antônio do Bom Café, olha só, que legal, o pessoal na comunidade, apoiando o grupo, isso deixa a gente muito feliz. E eu espero ver vocês lá, dia 21, no Middle West Grill, a partir das 6 da tarde. A Ana Borges, esse vídeo foi feito, produzido pela Ana, ela que criou, ela que entrevistou, ela que editou. Obrigada, Ana. A Ana vai estar lá no Middle West Grill, ela e o Bill, receita de samba, cantando pra gente e mostrando a música dela. Vai ser muito bom. A gente vai, quem sabe a gente pode passar um pouquinho da música da Ana Borges aqui para você. E eu estava falando ainda da audiência pública ontem, que aconteceu lá na State House, e eu estava falando do Brian, de 11 anos, que deu esse depoimento tão emocionante, não é? E queria também daqui mandar os parabéns para o prefeito de Somerville, Joe Cotertone. Foi o melhor depoimento de todo para mim foi o melhor, porque ele foi bem enfático, ele foi bem forte na declaração dele, de dizer que ele, como prefeito, que a cidade de Somerville, ela abraça os imigrantes que têm um documento ou que não têm um documento. Eles são um valor para a cidade, eles enriquecem a cidade, e ele disse também que não é verdade, né, quem diz que o índice de criminalidade aumenta nas cidades que têm imigrantes. Ele disse que a cidade de Somerville é uma cidade de santuário há muitos anos e o índice de criminalidade na cidade está baixando há 6 anos. Há 6 anos que o índice de criminalidade, o número de crimes cometidos na cidade é menor, vai baixando todos os anos. Então, não é verdade que a cidade que se transforma em cidade de santuário, o índice de criminalidade aumenta, porque os imigrantes cometem mais crime. Na realidade, gente, a gente sabe, as pesquisas todas mostram que os imigrantes não praticam mais crime do que as pessoas, do que os nativos, vamos dizer assim, não é? As pessoas que nasceram aqui, que moram aqui, que vivem aqui, que não vieram de fora ultimamente, porque sabemos que aqui nos Estados Unidos somente os índios são considerados nativos, porque eles estavam aqui. Todo mundo veio depois, né? Então todo mundo imigrou para os Estados Unidos, né? Então, essa história de dizer que aonde tem imigrante é onde se pratica mais crime, não é verdade. A gente sabe, isso é preconceito, é racismo. O Grupo Mulher Brasileira luta contra isso, não aceita isso, e a gente, como indivíduo, como pessoa humana, a gente tem que lutar contra isso, tem que ser contra isso, porque na realidade, o que faz a gente melhor é a diferença. Olha que coisa chata se todo mundo fosse igual. Olha a coisa chata que se todo mundo pensasse igual, se todo mundo gostasse da mesma coisa, não teria diferença, né? Ia ter só sorvete de morango, por exemplo, ou sorvete de chocolate. Ia ter só bolo de chocolate, né? Porque ninguém gostaria de outra coisa. Não. O que faz a gente melhor é a diferença, é que nós falamos línguas diferentes, nós temos culturas diferentes, praticamos religiões diferentes, não é? Temos preferências e opções diferentes e nós temos que nos aceitar, e nós temos que ensinar nossos filhos, nossas filhas, que isso é bom. A diferença é que faz a gente crescer e que faz a gente uma pessoa melhor. E agora eu vou passar para você também, espero que você consiga ver, eu vou passar para você um vídeo que foi feito sobre o trabalho da advogada Hannah Crispim no Grupo Mulher Brasileira. Vocês sabem que a advogada Hannah Crispim, que é de imigração e família, ela está no Grupo Mulher Brasileira uma vez por mês, né? Esse verão, ela agora só vai no dia 27 de julho, porque ela vai estar viajando, vai estar fora, então ela esteve em maio, não vai estar em junho quando ela vai estar fora, mas vai estar em 27 de julho, ela vai estar lá. E a gente
faz isso há muitos anos. Já tivemos outros advogados que estiveram lá no grupo fazendo clínica de imigração conosco. Mas a Hannah está lá, talvez há uns 2 anos ou 3, e ela está sempre, geralmente na última quinta-feira do mês, a partir das 5h30 da tarde. O atendimento é totalmente gratuito. Se você gostou do trabalho, do serviço, se você ficou satisfeita, e se você entende que a missão do grupo é uma missão para fortalecer, empoderar a comunidade brasileira, a gente aprecia se você fizer uma doação. Nós pedimos uma doação mínima de $25, mas as pessoas podem dar 5, 2, 10, 15, 20 mil, o que elas puderem dar, mas é assim que a gente consegue fazer clínica de imigração gratuita, aula de inglês gratuita, aula de cidadania gratuita, não é? Temos uma clínica de direitos trabalhistas, então nada que o grupo faz é cobrado, mas claro que a gente precisa de dinheiro para pagar o aluguel, precisa de dinheiro para pagar a conta de luz, precisa de dinheiro para pagar o telefone, o aquecimento, né, a internet, precisa de telefone para pagar as pessoas que trabalham, né? Nós temos muitos voluntários, mas tem aquelas pessoas que trabalham, todo mundo precisa ser pago. Você sabe que você que limpa a casa, você que trabalha na construção civil, você que tem um negócio, a gente não pode ficar só trabalhando de graça. A gente precisa receber, porque precisa para viver, precisa de dinheiro para viver. E o grupo tem uma equipe muito pequena, mas é uma equipe muito dedicada, que trabalha além do que é pago, trabalha muitas horas e com paixão, porque senão a gente não faria o trabalho que a gente faz. Então, a gente pede o seu apoio, essa compreensão. Mas a clínica de imigração é de graça. A doutora Hannah atende totalmente de graça lá, e se você quiser marcar com ela uma coisa particular, aí vai ser lá no escritório dela. Não tem nada a ver com atendimento no grupo. No grupo ela está para dar uma orientação individual às pessoas. E ela faz isso há muito tempo, como eu disse. Eu quero passar para você o vídeo, ficou muito bom, você pode ver no meu Facebook particular. Eu acho que ainda não está no Facebook do grupo, porque eu não consegui colocar. Vou colocar, tá muito legal. Vamos ver. Olá, eu sou o Eliseu Caetano e hoje eu vim conferir de perto a assessoria jurídica gratuita oferecida pelo escritório Crispin Law em parceria com o Grupo Mulher Brasileira aqui da cidade de Brighton, em Massachusetts. O Grupo Mulher Brasileira existe desde 1995, incentivando e empoderando mulheres. Eu acho que tem uns 3 anos ou mais. Ela atende as pessoas individualmente, gratuitamente, né, oferecendo um aconselhamento legal, assistência legal, esclarecendo as dúvidas das pessoas. A mineira Gilvânia foi uma das pessoas que procurou a ajuda do GMB e foi atendida pela advogada Hannah Crispin. Eu achei muito importante, porque todas as outras teclas que eu havia batido, inclusive teclas pagas de advogados que eu fui pagando para levar o meu problema, eles diziam que eu não tinha nada para fazer. Era tudo muito desanimador. E eu liguei no centro de imigração e fui muito bem atendida, fui muito bem orientada. Para mim, o trabalho voluntário, ele é uma obrigação. Eu acho que isso faz parte das nossas vidas. Não interessa o que você faz, a gente sempre tem que doar e compartilhar. Então não é só aqui no Grupo da Mulher Brasileira, eu estou associada a outras entidades também, na qual eu tenho contato com as pessoas, eu faço trabalhos voluntários, mas é o que todos nós devemos fazer. No caso da nossa comunidade brasileira, somos parte de uma comunidade imensa, é um número muito grande de pessoas que precisa pelo menos de uma orientação de quais são os deveres e também as obrigações de cada um, independente do seu status imigratório. Ok, vocês ouviram aí a propaganda e eu quero agora passar para vocês a entrevista da Flávia. Vamos ver se a gente consegue passar a entrevista da Flávia. Trata dessa questão que está ficando cada dia mais parte do nosso dia a dia e assim.
Heloísa, tudo bem? Bom dia ouvintes. Obrigada pela participação, por convite. Obrigada a você. É uma honra a gente estar podendo participar do seu programa. É muito bom ter você. Então, Flávia, primeiro conta pra gente o que você faz no consulado. Então, no consulado, a gente tem um setor de assistência, que a gente dá orientação para os brasileiros em qualquer tipo de situação. Eu acho que está realmente com algum problema aqui, gente, porque agora parou de falar. Bom, não toca. Vamos esperar um minutinho para ver se a gente consegue passar essa entrevista. Se a gente não conseguir, a gente vai fazer outra coisa. Eu não sei por que não vai. Eu não sei por que não funciona bem. Então, talvez seja alguma conexão que não esteja funcionando bem, que não esteja... Mas a gente vai tentar, vamos tentar passar, vamos tentar ver se passamos. Bom dia, nós estamos aqui com a Flávia Feijó, que é psicoterapeuta, que atende no Consulado do Brasil, trabalha no Consulado do Brasil. Ela vai explicar para a gente o que ela faz lá no Consulado. E nós vamos conversar com a Flávia sobre essa questão violência e as crianças. Como que a gente conversa com as crianças sobre violência, como que a gente trata dessa questão que está ficando cada dia mais parte do nosso dia a dia e assim mais difícil talvez de separar, de não ser influenciada por isso. Tudo bem, Flávia? Ei, Heloísa, tudo bem? Bom dia ouvintes. Obrigada pela participação, por convite. Obrigada a você. É uma honra a gente estar podendo participar do seu programa. É muito bom ter você. Então, Flávia, primeiro conta pra gente o que você faz no consulado. Então, no consulado, a gente tem um setor de assistência, que a gente dá orientação para os brasileiros em qualquer tipo de situação, de alguns detalhes, vão saber de fatos que estão acontecendo lá fora, seja até dentro de casa para o pai assistindo um telejornal, ou seja na rua. Em casa é legal controlar, sim. Eu acredito que existem, hoje os sistemas já existem essa opção de controle para crianças, a opção da televisão ou de acesso a alguns sites. Então é importante que os pais saibam que as crianças, procurem compreender o que as crianças estão olhando, o que as crianças estão fazendo, mas mais uma vez, eu acho que simplesmente fingir que não existe, que as coisas que não estão acontecendo não é a maneira. Eu acho que até vai distanciar a criança da própria família. O mais interessante é realmente ouvir o que a criança tem de informação, o que ele trouxer de curiosidade, e de uma maneira clara e de uma maneira mais generalizada, conversar com essa criança de que existem realmente os fatos. Eu acho que quanto mais esconder, mais complicado fica a situação. Eu acho que as coisas têm que ser conversadas, sim. Tem que existir um diálogo, tem que existir uma conversa, mas, claro, de acordo com cada idade, a linguagem é diferente para cada idade. E o que vocês vão conversar, o tipo de conversa é diferente para cada idade. Mas esconder não vai ser a solução. Eu acho que a solução realmente é conversar. E, principalmente, tentar compreender os sentimentos daquela criança em relação aos fatos que estão acontecendo. O que aquela criança está sentindo? Ela está com medo? O que é revolta? O que está sentindo? Por que ela trouxe aquele fato para conversar em casa? Entende? Então, evitar esconder como qualquer outro assunto. Eu acho que os assuntos têm que ser debatidos de forma saudável dentro de casa, sim. Quando não é, Flávia, quando as pessoas, o pai, a mãe, ou não percebem, porque por alguma razão, ou não se sentem em condições de colocar essas questões, ou de ouvir a criança, né? O que acontece? Como isso pode ser externado pela criança? Bom, a criança naturalmente vai ter curiosidade e vai procurar outros meios de estar se informando, eu acredito. E o diálogo é importante dentro de casa. Eu acho que para a criança se sentir confiante, confortável, eu acho que essas palavras têm que vir dos pais. Então, quando os pais falam, realmente está acontecendo, eu te compreendo, eu entendo que você esteja assustado, assustada, isso vai trazer tranquilidade para a criança, mesmo diante do fato.
Então, tem que ter muito cuidado, justamente para não estar afastando a criança daquilo e ela vai ficar pensando coisas que talvez não sejam reais. Nessas horas, quando acontece esses fatos que são traumatizantes, que são bem agressivos, a criança tem mais tendência a criar coisas, a imaginar coisas, a imaginação dela vai mais longe ou não? Eu acredito que é possível. É possível que ela se imagine, e especialmente se ela não tem resposta às perguntas dela. Então, se as perguntas não forem respondidas, é claro que ela vai procurar entender da maneira imatura dela e talvez fantasiar algum fato, sim, e daí surgirem sentimentos que até podem atrapalhar no dia a dia dela. Por isso o apoio da família é importante. Está entendendo quanto aquele fato está afetando a vida daquela criança. E por isso o diálogo é importante. Que tipo de comportamento pode alertar os pais? Bom, geralmente você procura um comportamento nas crianças quando ela muda o próprio comportamento, se tornam mais agressivas ou evitam sair, evitam fazer atividades que fazem no dia a dia normalmente. Esse tipo de comportamento, a mudança de comportamento, ela precisa ser verificada. Não necessariamente é alguma coisa, mas é preciso, quando existe uma mudança de comportamento, é preciso verificar o que está acontecendo, conversar com a criança e talvez até uma ajuda de um profissional para estar compreendendo aquele sentimento, aquela emoção, né? aquela mudança. Tem muita diferença entre como que a criança percebe essas coisas e o adolescente? Tem sim, como eu falei, tem a mudança, a criança tem um pouco mais de limitação de estar compreendendo as coisas como adolescente. Como adolescente você tem mais facilidade em estar tendo um diálogo mais aberto em relação a comunicação é um pouco diferente, de estar debatendo o tipo de pessoas que faz esse tipo de ato, como geralmente é o comportamento, questões mais sociais mesmo. Com a adolescência tem essa parte de poder se comunicar e poder ir além do fato. Já com a criança, a linguagem tem que ser um pouco mais simples, como eu falei, evitar estar escondendo fatos, mas falar de uma maneira bem simples. Realmente isso acontece, isso aconteceu lá, não significa que vai acontecer aqui, mas existem pessoas que realmente têm um problema e acabam fazendo esse tipo de atitude, tomando esse tipo de atitude. E o que você pensa em relação a isso? Como é que você se sente em relação a isso? Você está triste? Sim, eu estou triste. A mamãe também está triste, o pai também está triste, mas você continua a sua vida, a gente tem a sua escola para ir, esse tipo de coisa. O que mais que está acontecendo? Vamos explorar esse sentimento. Então, é mais por aí. Então, a linguagem é diferente. O conteúdo que vai ser explorado é um pouco diferente, porque com adolescente você pode ir um pouquinho além. Evitando, claro, detalhes dos acontecidos, mas um pouco além sobre o que fez essa pessoa fazer isso, como pode explorar um pouquinho mais, assim, e ter uma conversa saudável com os pais. Então é importante determinar ou mostrar para a criança aonde que isso aconteceu, para que ela, por exemplo, mostrar um mapa, um globo terrestre, para que ela veja, a gente está aqui e isso aconteceu ali, quer dizer, para que ela tenha uma ideia da distância, ou que ela perceba que não foi exatamente aqui do lado. Aqui do lado, exatamente. Isso pode ser, sim, pode ser explorado quando a criança já compreende em termos geográficos, né? Essas questões podem ser exploradas assim e devem, porque para as crianças compreenderem. Como eu falei, a gente não pode ficar fingindo que as coisas não estão acontecendo, que elas vão ouvir em algum lugar isso, elas vão buscar informação. E quando ela busca informação com os pais, dá um pouco de segurança. Quando os pais estão abertos a conversar, ainda que com uma linguagem mais limitada, ou uma linguagem mais simples, vão passar essa segurança para a criança.
E aí eles vão falar, nossa, se meu pai está falando que eu posso sair, não, realmente eu posso sair. E aconteceu, ele me compreende que eu vi, ele compreende que eu estou triste, que ele também está, mas eu posso sair, ele está dizendo que eu posso sair, não vai acontecer comigo aqui fora. Então, eu acho que passa essa confiança que eles precisam, mas para isso precisa ter diálogo, né? Claro. E, Flávia, no caso de bebês, que às vezes a gente, até amamentando a criança na frente da televisão, a criança pode não estar olhando para a televisão, mas ela está ouvindo. E pode ser que os sons sejam assustadores, porque é uma bomba explodindo, um tiro sendo... isso afeta o bebê ou isso ele não chega... Eu acho que, principalmente quando está amamentando, a gente pensa num momento, numa situação mais, apesar de ir do lado de fora, tá, às vezes num mall, um outro local, mas a gente quer um momento mais tranquilo, né? A gente quer passar um momento mais tranquilo para aquela criança, e quanto menos estímulos, melhor, porque aquele momento é importante para a criança estar se concentrando ali, é novidade, estar sugando e fazendo a sucção, né? E é importante ter essa tranquilidade. Sim, evitar barulhos muito intensos, principalmente nesse momento que é tão maravilhoso, mas também é tão íntimo do bebê, né? Que está se alimentando ali. É interessante. Eu acho que o bebê não precisa estar exposto a barulhos, esse tipo de coisa, mas também, quando eu digo barulhos, são bombas assim, que a gente vê na televisão, né? Quanto mais um ambiente mais tranquilo, melhor, né? Até porque tudo é muito novidade, assim, uma coisa de cada vez, né? Claro, é verdade. Então, o que para a gente encerrar, e se você tiver alguma coisa para acrescentar que eu não perguntei, por favor, você acrescenta, mas como que para encerrar, qual é a mensagem mais importante para as famílias, para as mães, para os pais que estão nos ouvindo agora e que às vezes não tem, acham que não tem como conversar com as crianças sobre esse atentado terrorista e outros que a gente vê, né, toda hora infelizmente tem noticiário ou de crime ou de atentados terroristas no mundo. O diálogo, a comunicação é muito importante na família, tem que ser parte da dinâmica da família, o diálogo em todas as questões gerais. Se a criança vier com uma pergunta, não ignorar, ainda que a gente não sabe responder, ainda que a gente pensa que, nossa, de onde que vem essa pergunta, onde que essa criança viu aquilo. Se vier com uma pergunta, já sabe de alguma coisa, está curioso em relação a isso, e é importante que discuta isso em casa, para a criança realmente seguir mais segura. Alguns pais vão ter dificuldades porque cresceram num ambiente que não tiveram comunicação, mas, mais uma vez, é possível que vocês consigam desenvolver essa dinâmica em casa, ainda que o exemplo que vocês tiveram não foi o ideal, ainda é possível. Talvez se você tem mais de um filho, passar um tempo com um filho, um tempo especial com um e um tempo especial com o outro, além do tempo juntos, né? Até para entender um pouquinho o que aquela criança está sabendo, quais sentimentos que aquela criança está tendo. E mais importante de tudo, eu acho que valorizar o sentimento. Valorizar o sentimento da criança é muito importante. Se a criança chora por algum motivo que viu na televisão, alguma coisa, é importante valorizar aquilo, não é besteira. Aquela criança está sensível em relação a isso. É importante dizer a mamãe sabe que, o papai sabe que você está triste, eu entendo, realmente é muito triste o que aconteceu, e tentar evitar dizer isso é besteira e tudo mais. Eu acho que o mais importante é esse diálogo saudável. Sim. Certo. Bom, então vou agradecer a sua participação mais uma vez no Estação Mulher. Muito. Então, ouviram a Flávia Feijó, do Consulado do Brasil, né, falando sobre como que a gente pode conversar com as crianças sobre tragédia, não é? Violência e esses atentados terroristas que têm acontecido no mundo, que deixam a gente tão perturbada, né, tão tensa. E imagina que para as crianças é pior ainda, porque as crianças, né, pensam, elas veem
sentem as coisas de uma forma diferente de um adulto, né? Então, eu já tinha passado essa entrevista da Flávia, quis passar outra vez, porque eu acho importante a gente discutir esses assuntos, a gente saber desses assuntos, né? Porque são coisas que fazem parte da vida da gente toda hora, e a gente não sabe, às vezes a gente não sabe como lidar com isso. A gente fica confusa às vezes a gente fica confusa, bem confusa. Então, eu quis repetir essa entrevista dela para poder a gente conversar mais sobre isso. Vamos ver se a gente se a gente aprende mais um pouquinho, né? E olha só, gente, aqui eu estou vendo uma notícia de que a época dos mosquitos está a todo vapor, porque vocês sabem que o ano passado nós tivemos uma seca no estado, essa seca acabou, né? Então, agora a gente está oficialmente sem seca no estado, está normal o índice de chuva, inclusive, só para vocês terem uma ideia, porque a gente sabe que choveu demais por aqui, né? Choveu muito por aqui, então é por isso que eu estava dizendo que hoje a gente tem que aproveitar esse sol tão bonito que está aí fora, porque a gente passou por muita chuva, né? Então, a época, só para vocês terem uma ideia, em maio, o índice pluviométrico, o ano passado, em maio, foi de 2,2% de milímetros de chuva que caiu. Esse ano foi o dobro, 4 pontos alguma coisa. Então, por isso que a gente está vendo tanta chuva. A outra coisa é o seguinte, o departamento, não é, que toma conta, que é o projeto que controla os mosquitos na área central de Massachusetts, já comunicou. Espera aí um minutinho. Alô, você está no ar com Estação Mulher? Olá, Heloísa, tudo bem? Oi, Regiane, tudo bom? Tudo jóia. Que bom falar com você. Sua voz está vindo um pouquinho baixo. Tá. Vou tentar falar mais perto do telefone. Vamos falar contigo também. Agora melhorou um pouquinho. Tudo bom? Então, Regiane, estou feliz que você pôde ligar para a gente, que eu queria conversar um pouquinho com você. A gente tem aqui 10 minutos para a gente conversar um pouquinho. Primeiro, você tem esse projeto para te cutucar, não é? Que é o resgate da nossa língua, da nossa cultura, mas eu queria também falar desse momento atual que a gente está vivendo, a gente está fazendo esse projeto. A gente está fazendo, não, a gente participa, a gente é parceira lá do Álvaro nesse projeto de emergência social, e a gente estava lá na sexta-feira passada e a gente viu um filme que leva a gente décadas, quase um século, chega quase a um século para trás no Brasil, que era um documentário, quer dizer, não era um documentário, mas era um filme sobre, né, Noel Rosa, e a gente pôde ouvir novamente, resgatar aquela música maravilhosa, aquela poesia maravilhosa, aquele deboche, aquela coisa que, sabe, que a gente até sente falta hoje em dia na nossa música, às vezes a gente sente falta, às vezes, na produção da nossa música. Então, qual é o seu entendimento? Tudo isso está se passando atualmente. Por que a gente diz que esse momento é um momento de emergência social? Olha, eu acredito realmente que a gente está numa emergência social, não só aqui, como no Brasil, e eu, além disso, acredito que os artistas para mim são a genuína oposição. A função do artista para mim é ser sempre oposição ao governo, seja o governo qual for. Como assim oposição? O artista tem que questionar. O artista, para mim, tem essa função questionadora, a arte tem essa função questionadora, mais ainda numa situação como essa de emergência. Falando de Brasil, acho que nem precisa falar muito, né? A gente está numa situação indescritível no Brasil, não tem nem como descrever, sabe? Eu tento pensar que a gente explodiu
uma bomba que talvez seja para melhorar. Mas ligando isso com o filme do Noel, o Poeta da Vila, para mim tem uma ligação muito grande, porque mostra o quanto, não só a arte do Noel, a qualidade da arte dele, mas o quanto ele era atual, porque as letras dele, os questionamentos políticos dele de quase 100 anos atrás ainda tão válidos, sabe? Ainda se pergunta onde é que está a honestidade, sabe? Eu acho que a gente pergunta até mais. É verdade, a gente nota isso bem na música dele, né? Assim, a tentativa de corromper, a tentativa de subornar, né? Exatamente, essa questão da honestidade. E a gente vê isso, claro. E é como você disse, isso aí é tão atual. Infelizmente é tão atual, né? E até, talvez seja até mais alarmante, porque se alastrou mais ainda, né? E aonde que fica? Onde é que ficam os valores da gente aí? O que tem a ver a nossa cultura, a nossa língua? O fato da gente ter imigrado para um país que tem língua e cultura completamente, hábitos completamente diferentes daqueles que nós temos, o que isso tem a ver com a nossa história de vida? O que a gente tem que falar sobre isso? Olha, Luiz, eu acho o seguinte, eu acho que todo ser humano tem, queira ou não, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano é política. Eu não acredito quando as pessoas falam assim, eu não gosto de política. Eu acho que a pessoa que fala que não gosta de política não sabe exatamente o que é política. Porque política são nossas relações. E todo ser humano, independente da classe social, faz relações, se relaciona com o mundo. Então, eu acho que quanto mais você se conhece, e nós como imigrantes, morando num país diferente, que tem um modo de vida diferente em vários pontos, quanto mais a gente se conhece a nossa história, e aí consegue passar a nossa história para os nossos filhos, e consegue também entender que eles, crescendo fora do país, têm semelhanças, mas também diferenças. Eles não são brasileiros como nós, e eles não são um americano como um americano que tem a família toda aqui. Eles são o que eles são. Americanos, filhos de brasileiros, ou como no caso dos meus filhos, brasileiros crescendo fora do país. Mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem propriedade para se relacionar com o mundo, eu acredito. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode mudar o mundo para melhor. Então eu penso que tudo na verdade é ligado. Quanto mais a gente conhece a nossa cultura, o nosso modo de vida, a gente pode não ser influenciado pelo que nos vendem facilmente nos meios de comunicação. A gente pode entender quando a gente está sendo manipulado. E eu acho que a gente pode atuar mais. Eu acho que não cabe mais, acho que nunca coube, Heloísa, mas eu acho que agora, nesse momento de emergência social, mais do que nunca, não cabe estar em cima do muro. E eu acho que a gente consegue sair de cima do muro de uma forma eficiente se a gente se conhece. A gente só se conhece conhecendo a nossa história. Você acha que isso é fácil de entender, Rejane? Oi? Você acha que isso é fácil de entender? Você acha que a população, de uma forma geral, tem esse entendimento? Eu acho que não é fácil de entender, Luísa. Parece talvez fácil, mas não é. E eu acho que é uma luta para a vida toda. Eu acho que não é uma coisa assim de, eu tenho que me conhecer mais. Então tá bom, então eu vou me conhecer mais e mês que vem eu me conheci, estou melhor. Não, eu acho que é uma trajetória de vida, eu acho que é uma postura de vida, de você buscar sempre se conhecer, buscar sempre se questionar, buscar sempre olhar por eu acho que a gente talvez seja um passo a gente começar a questionar nossas certezas. De repente aquilo que você tem uma convicção, uma certeza, de repente faça o exercício de olhar e falar, e se isso aqui for uma mentira? E se isso que eu acredito estiver completamente errado? Dê uma chance a si mesmo de olhar as coisas por um outro ângulo, nem que seja para você ter mais convicção de que você está correto, sabe? Mas eu não acho que é fácil não, Heloísa. Eu acho que talvez seja por isso também que o mundo está assim, porque não é fácil se conhecer. Mas eu acho que
Eu acho que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente não tem para onde fugir se a gente quiser um mundo melhor. E como é que a gente vive melhor? Assim, como é que a gente participa? O que você diria para a nossa comunidade que passa por um momento tão difícil, né, nesses primeiros meses de 2017, com o governo que a gente tem, e a gente, num país em que, né, como a gente já disse, a cultura, os hábitos, diferentes. Às vezes a gente não entende o que a outra pessoa está falando, porque a gente ainda não aprendeu inglês, ou às vezes porque a gente não tem documento, então a gente se sente mais frágil, mais tem medo de arriscar, e a gente está criando os filhos aqui, às vezes os filhos começam a falar inglês, e a gente também passa a não entender bem o que os filhos estão falando em inglês. O que você diria para essa pessoa que está ouvindo você agora, que a gente está aqui conversando, discutindo essa questão dessa emergência social, que tipo de ação, de participação a gente pode ter para tentar entender e atravessar esse período difícil com a nossa família junto? Eu diria para essa pessoa que está nos ouvindo, força. Eu diria para essa pessoa que ela consegue muito mais do que ela imagina, independente de ter ou não documento. E eu acho que quanto mais ela buscar se unir, buscar instituições como o Grupo Mulher Brasileira e estar junto, participar, contribuir, estar atuante, mais força ela vai ganhar e mais força ela vai somar à comunidade. Então eu acho que o principal que eu poderia dizer, e aí eu digo para mim mesma, Luísa, é força e coragem, porque eu acho que a gente pode muito mais do que a gente imagina, mas a gente só pode se a gente deixar de ficar escondido, se a gente se unir e agir com pequenos passos que sejam. Não sei o que fazer, vai um dia, pega um trem no horário que você tenha livre, vá até o Grupo Mulher Brasileira e pergunta assim, como é que eu posso ajudar a minha comunidade? O que eu posso fazer? Qual é a pequena porção que eu posso ajudar? Que pequenos passos de várias pessoas, a gente dá um passo gigante. Tá certo, Rejane, eu vou agradecer demais a sua participação. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas é muito bom, a gente precisa ter mais dessas discussões. E aí, aproveita para falar como é que está o Praticutucar. Quem estiver ouvindo o programa e ainda não sabe o que é o Praticutucar, que horas, quando pode assistir, como pode, né, talvez até participar. O Praticutucar é um canal do YouTube, então eu sei que a gente tem pouco tempo, então eu vou convidar vocês a ir lá no YouTube, coloca Praticutucar, uma palavra só, sem R no final, Praticutucar, no Facebook, no YouTube, e eu vou pedir que vocês curtam a nossa página, se inscrevam no nosso canal, porque nós fazemos tudo gratuitamente. Então esses números são muito valiosos para a gente conseguir fundos para continuar existindo. E aproveito também para convidar todo mundo a agora, se puder, se não estiver trabalhando, correr lá para Copley Square, no centro de Boston, que hoje é o dia de celebrarmos a alegria. Hoje é o dia da nossa parada do orgulho gay. Que legal. Você vai estar lá, Rejane? Eu estou a caminho de lá. Que legal. Olha, nós temos, eu até deixei um recado para Adriana Fernandes, que é da nossa diretoria, não é? Para ela, achando que talvez ela pudesse ir também, porque nós temos um voluntário do Grupo Mulher Brasileira, o Steven, que está marchando na Parada Gay com a camisa do Grupo Mulher Brasileira, então se vocês puderem se encontrar, vai ser maravilhoso. Que maravilha, estou indo para lá com a minha filha Luísa. A gente vai lá porque a gente quer celebrar o respeito entre as pessoas. Exatamente, hoje é o dia perfeito para fazer isso, aproveitar o sol, o calor, e a gente deveria ir confraternizar, solidarizar, apoiar os nossos. Eu acho que Deus está abençoando esse dia de respeito, deu esse sol lindo para gente celebrar. Exatamente, é isso aí. Aproveite bastante e mande foto para a gente, ok? Pode deixar que eu mando. Obrigada, Rejane. Um abraço. Obrigada, Heloísa. Sempre bom falar contigo. Tchau, tchau. Tchau. Olha aí, vocês ouviram a Rejane Musso conversando com a gente, falando sobre
essa emergência, esse momento, né, que a gente está vivendo no momento. A gente tem aqui 2 minutinhos e ela está indo para a Parada Gay. Olha só que legal. Vai lá, gente. Vai lá. Procura o Steven com a camisa do Grupo Mulher Brasileira. Procura a Rejane, a Luísa, que vão estar lá marchando. Olha, um solão bonito. Eu também quero estar lá, viu? É o momento exatamente da gente apoiar as nossas amigas, os nossos amigos que estão lá, que vão marchar, o pessoal da MAPS e todos os outros grupos, super importantes. Sábado que vem, a gente vai estar aqui novamente com você. A gente espera você aqui com mais entrevistas, com mais conversas, com mais informação. A gente lembra que também a 13h vai ter esse treinamento, tem esse treinamento agora lá no grupo daqui a 1h, com a Lídia Ferreira, sobre treinamento básico sobre primeiros socorros, e bota aí na tua agenda, dia 28, 6h, no Grupo Mulher Brasileira, a clínica de clínica de imigração para famílias que chegaram há pouco tempo, que atravessaram a fronteira, que tem a tornozeleira, que tem filhos que vieram aqui, que atravessaram a fronteira agora. Nós vamos ter essa clínica lá, vai ser uma clínica para você saber dos seus direitos e para você conversar individualmente com advogados de imigração. Então, não deixe de participar, ok? A gente espera você dia 28, se você